final de abril, a Renata Fiorenzano, que tem um Instagram muito legal de leitura, né, que é no Instagram, _leituras, ela me pediu um daqueles desafios terríveis, né? Ele pediu para eu indicar o livro da minha vida, só valia um. Não adiantava falar assim, não, tem esse, tem aquele. Ela falou, não, tem que ser palpite seco. Um livro que marcou a sua vida. E aí pensei, porque cada momento da vida tem um livro marcante, né? E aí eu escolhi O Encontro Marcado, do Fernando Sabino. Essa aqui é a edição mais recente, depois eu vou mostrar a que eu li de verdade. E aí eu falei, olha, é um livro que eu me identifiquei muito com o personagem, quando eu me transformei num jovem adulto, né, que é aquele momento que você tem que pensar na carreira, na vida, né, o que vai ser o seu futuro, deixa de ter aqueles pensamentos de adolescente. E era um livro que eu li, e eu lembro direitinho, né, passava as férias em Olímpia, não na época agora que Olímpia tem os parques aquáticos, não, era Olímpia, que era uma cidadezinha minúscula, né, meus tios, Marinês e o alemão, né, que a gente chama de alemão, que é Antônio, na verdade, o nome dele, nós passávamos as férias em Olímpia. Minha mãe ia visitar os parentes, era Monte Alto e Olímpia. E meu tio tinha uma fazenda, né, ainda a fazenda existe lá ainda, e não tinha luz elétrica na fazenda. A única diversão era ou jogar buraco, ou ficar olhando as estrelas, e que céu maravilhoso, todo estrelado, ou pegar um livro. Né? E eu sempre gostei muito de ler, e aí levei O Encontro Marcado. Isso deve ser mais ou menos 81, 82. E eu me encantei, já gostava muito da obra do Fernando Sabino da época da coleção Para Gostar de Ler. Eu não achei os primeiros. Né? A coleção Para Gostar de Ler saiu em 1977. E é uma história muito bacana porque ela nasce de uma conversa entre o escritor Afonso Romano de Santana e o editor da Ática, o Jiro Takahashi, que já deu entrevista aqui para a gente para falar da coleção Vagalume, não foi Para Gostar de Ler. E eles conversando sobre a obra do Rubem Braga, né, grande cronista, tiveram a ideia de fazer uma coleção para ser adotada em escolas com crônicas. E aí nasce a coleção Para Gostar de Ler. E os 5 primeiros exemplares, eles tiveram o mesmo quarteto de cronistas, né? Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, o Rubem Braga e o Fernando Sabino. Eram crônicas ali, dos 4 autores, né? Cada um com 5 crônicas intercaladas. E eu me apaixonei pelo estilo crônica, né? Não conhecia e me apaixonei. E olha, não fui só eu, que quando essa série foi lançada, assim de cara, Para Gostar de Ler, o primeiro volume, vendeu 100 mil exemplares assim, ó, pá, vendeu. Já fizeram mais 150 mil imediatamente. Então, assim, já no lançamento foram 250 mil exemplares vendidos. E aí, então, o volume 2, 3, 4 e 5 são com os mesmos autores, e depois começa a ser diversificado, tanto gênero quanto autores. Né? Mas estou falando desses que eu fiquei encantado por todos. Né? Adorei Paulo Mendes Campos, Drummond nem se fala, o Rubem Braga é maravilhoso, mas o Fernando Sabino foi aquele que bateu mais forte. E aí comecei a me interessar e comecei a ler as crônicas, os livros de crônicas são vários, e aí eu comprei, e esse é o que eu li mesmo, dos anos 80, O Encontro Marcado. Ele está um pouquinho estragado, né? Mas ó, guardar um livro quase 40 anos não é fácil, não. Já 40 anos, não é quase 40 anos. E aí li O Encontro Marcado e fiquei fascinado. É um livro de 1956, foi o primeiro romance de Fernando Sabino, conta a história de Eduardo Marciano, que para muitos é o alter ego do Sabino, e aí fui lendo um atrás do outro. O livro seguinte que eu li, né, porque aí eu quis ler todos os romances. Esse aqui eu ganhei de presente de aniversário, de uma amiga chamada Silvia, tem até dedicatória dela que não lembrava, mas ela me deu de presente de aniversário. E tem uma história divertida por trás do Grande Mentecapto, porque esse era para ser o primeiro romance do Fernando Sabino. Ele começou a escrever esse texto em 1946,
Ele era jovem, ali, 23 anos, e não estava totalmente seguro, e largou o livro, foi escrever contos, crônicas. Aí lançou o Encontro Marcado, um sucesso estrondoso, e depois de um certo tempo, aliás, o Encontro Marcado, segundo está escrito aqui, ele demorou 2 anos e meio para terminar. Ele começou em 54, foi terminar na metade de 56. E aí ele encontrou, numa daquelas arrumações que a gente faz, os manuscritos, os primeiros textos do grande Mentecapto, e mostrou para a mulher, a Lígia. E ela falou, por que você não retoma essa história? E aí ele retomou e lançou em 1979 o grande Mentecapto. Então teve um intervalo aí de 46 a 79, de 33 anos para esse livro ficar pronto. E depois teve o terceiro romance, eu li tudo na sequência. O Menino no Espelho. O Menino no Espelho, eu não sei como está a edição mais recente, mas essa edição dos anos 80 tem as ilustrações do Carlos Scliar. Mas é um negócio, eu vou tomar cuidado porque o livro ele já está meio arrebentando. Não posso abrir as páginas com muita força, porque senão eles vão começar a cair. Mas olha só a qualidade das ilustrações. Eu vou devagar aqui, ó. Olha, Carlos Scliar. Que edição. Então, esses todos guardadinhos. E o Fernando Sabino, eu digo sempre que foi o autor que me ajudou a aprender a escrever. O estilo dele, a pontuação. Né? Eu digo, quem me ensinou vírgula foi Fernando Sabino. Que eu comecei a ler os livros do Fernando Sabino em determinada época, né? Tanto as crônicas quanto... Mais as crônicas depois, porque eu preciso reler os romances, né? E prestando atenção em como ele pontuava, como ele construía as frases, como ele colocava as vírgulas, foi um grande professor para mim. Fernando Sabino é a pessoa que eu gostaria muito de ter conhecido para agradecer o bem que ele me fez. E tem uma frase, e essa é uma história que eu queria contar, uma frase do Fernando Sabino que me marcou demais, demais. É uma frase que foi publicada pela primeira vez. Eu falei, né? O Menino do Espelho é de 82. E aí eu comecei a comprar os livros do Fernando Sabino, meu autor preferido, um deles, né? E em 1988 foi lançado esse livro aqui de crônicas também, o Tabuleiro de Damas. E eu até marquei a página aqui que me interessa, porque tem uma história linda, 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 que está dentro do capítulo Vivência, que ele fala justamente do pai. Essa crônica, depois ela vai ser... Essa frase vai ser republicada em outro texto, em que ele faz uma homenagem ao pai. Mas esse aqui, eu não vou ler inteiro, porque tem 1, 2, 3, 4, 6 páginas, mas a parte do pai, né? Ele está falando de filosofia de vida, e ele fala, já em se tratando de princípio da vida prática, tenho vários. Meu pai, que era um filósofo à sua maneira, costumava nos ensinar quase um por dia. Enquanto Dona Odete, minha mãe, era a doçura personificada, nos cobrindo de carinho, seu Domingos nos dispensava docemente outra espécie de desvelo. Homem simples, de poucas ambições, ele era, apesar disso, ou por causa disso, de extremo bom senso. Acabou uma espécie de conselheiro da cidade, consultado por amigos, conhecidos, desconhecidos, do homem da rua ao governador. Um tinha brigado com a mulher, outro recebido ou passado um cheque sem fundo. Os princípios da velha sabedoria mineira: não dar passo maior que as pernas, deitar no chão para não cair da cama, esperar pela cor da fumaça, ele tirava de letra. Os dele, né, do seu Domingos, pai do Fernando, eram inspirados casualmente nos acontecimentos da vida diária. E aí tudo entre aspas, tá? Mais vale um apertinho agora que um apertão o resto da vida. Era um. Outro: negócio demorado acaba não saindo. Ou ainda: antes de entrar, veja por onde vai sair. Por aí, ele vivia dizendo: o que não tem solução, solucionado está. Ou então: as coisas são como são e não como deviam ser. O melhor, talvez, que me lembre foi o que me disse um dia em que me encontrou entregue à aflição de espírito: meu filho, tudo no fim dá certo. Se não deu, é porque ainda não chegou ao fim. Eu amei essa frase, né? No fim tudo dá certo, se não deu é porque ainda não chegou ao fim.
E quando eu escrevi o Guia dos Curiosos em 1995, eu queria uma frase para terminar o livro. Então, coloquei a frase do Fernando Sabino. Minha filha, em 2020, né, no comecinho de março, exatamente uma semana antes de começar a pandemia, falou: pai, eu queria uma frase sua, né, que marcasse você, que representasse você, para fazer uma tatuagem. E aí eu falei, a frase tem que ser: no fim tudo dá certo. E aí ela falou: você escreve para mim? Eu falei: não, a minha letra é feia, faz aqueles tipos de máquina de escrever, né? E aí ela me mostrou o desenho, ficou tão bonito que eu falei: vou fazer também. Então eu tenho, opa, vou conseguir mostrar. Eu vou ter que levantar, gente, aqui, ó. Não sei se dá para ver. Eu tenho a tatuagem. Deu para ver? Eu levantei e não vi que se estava dando para ver. Então eu tenho a tatuagem. É difícil aqui, ó. No fim tudo dá certo, que é a frase que eu carrego comigo. E aqui no nosso cenário tem a caneca. No fim tudo dá certo. Se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim. Então a frase que me acompanha, né, no braço o tempo todo, na caneca, e que a minha filha tem também. Vou pôr aqui, ó. Então, no cenário, a caneca da sorte, presente super especial que eu recebi. Então é isso, era um jeito de falar de Fernando Sabino hoje aqui, pegando os livros na minha prateleira, graças a Renata, né, que me fez essa provocação de contar um livro da minha vida. São muitos, mas tinha que escolher um e eu lembrei desse. Então, Fernando Sabino.